bola embaixo do braço, Thiago Almada foi até o goleiro John. Ainda estava de costas para o gol. Foi assim que ele acompanhou todas as cobranças de pênalti do Botafogo. Uma caminhada solitária, com a toalha nas mãos. E a partir daquele momento, a responsabilidade era toda do São Paulo. Se a bola do Rodrigo Nestor entrasse, o São Paulo ficaria na frente. Se não, era só o Botafogo fazer. Quando o John voltar a aparecer aqui... John! É o nome do paredão! Na direção da torcida, o grito. Só o segundo pênalti defendido pelo John na carreira. E ali, nas costas dele, chegava o Matheus Martins. Uma cobrança para colocar o Botafogo onde ele não chegava desde 1973. 51 anos. Tempo demais. Uma época de poucos registros. Gol de Jair no fim classifica o Botafogo para as semifinais. Agora estava tudo com Matheus Martins. O Botafogo a uma cobrança da semifinal da Libertadores. 9 passos para trás. O último respiro antes da história. Sem olhar para a bola. Só para qual lado cairia o goleiro Rafael. O Botafogo está a 3 jogos de um título inédito, depois de eliminar gigantes do futebol brasileiro. É o nosso sonho. Alguém ainda ousa acordar qualquer botafoguense desse sonho? A chegada ao Rio, hoje de manhã, festa da torcida com os jogadores. Hoje tem jogo, o Botafogo, o glorioso, é o meu grande amor. Tira o fogo, tira o fogo. Em Belo Horizonte, o goleiro Fábio também pegou pênalti importante do Hulk no iniciozinho do jogo. Só que o Fluminense jogou mal. Não conseguiu segurar a vantagem que tinha. E o atual campeão deu adeus às chances do Bi. A gente não conseguiu sair, a gente não conseguiu jogar hoje. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte, Fluminense parou no Galo, né? Mas o Botafogo eliminou o São Paulo, tá na semifinal da Conmebol Libertadores. Daqui a pouquinho as reportagens para você. Vamos começar falando de Flamengo, que se passar do Peñarol hoje, vai brigar por uma vaga na decisão justamente contra o Botafogo. É uma missão bem difícil e que até hoje nunca foi cumprida. Ambiente hostil. Não é novo, mas sempre é difícil superar. Ambiente leve, divertido. Bom sinal para quem suporta a pressão sobre os ombros. O jogo do ano para o Flamengo está perto de começar. Peñarol, 5 vezes o dono da Libertadores. Tudo bem, a última vez faz um tempão, mas é histórico que não se apaga. Até porque em todos os encontros com os carboneiros, o vermelho e o preto desbotaram. 5 partidas nesse torneio. 4 derrotas e um empate, uma sina. Além de nunca ter vencido o Peñarol na Libertadores e nem sequer ter feito gol no clube uruguaio na história da competição, o Flamengo se depara com outro cenário complexo. Em campeonatos de mata-mata nacionais e internacionais, o rubro-negro jamais conseguiu se classificar depois de ser derrotado em casa no jogo de ida. Foram 10 eliminações nessas circunstâncias, além de 2 vice-campeonatos. Na Libertadores, isso aconteceu 2 vezes. Em 2010, nas quartas de final, perdeu por 3-2 no Maracanã para a Universidade de Chile. Venceu por 2-1 como visitante, mas caiu. O gol marcado fora de casa ainda era critério de desempate. Em 2018, nas oitavas, derrota para o Cruzeiro no Rio por 2-0 e vitória em Belo Horizonte por 1-0. Hoje, vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.
Se vencer por 2 ou mais gols, vai à semifinal. Seria a 4ª vez nas últimas 6 edições. Desde a semifinal de 2022, o time não derrota alguém na Libertadores fora de casa. O Peñarol está invicto como mandante neste ano. Em 19 partidas, foram 15 vitórias. O momento mais decisivo encontra o momento mais instável da temporada. Jogadores importantes não estão rendendo na sua plena condição técnica. A questão das lesões do Flamengo atribua uma questão de trabalho, ou está forçando demais, ou está forçando de menos. Tite é vidraça. Prestes a completar 1 ano no cargo, ainda tenta fazer um time que tanto prometia acontecer. Todos têm responsabilidade, né? Na questão do planejamento, na questão do Tite pelas escolhas de alguns jogadores em alguns momentos, né? Dos próprios jogadores também, que muitos não conseguiram entrar em forma no momento mais importante. O Tite tem que encontrar esse time melhor coletivo, porque o coletivo melhora, potencializa os jogadores individualmente. A escalação do jogo de ida vai ter apenas uma mudança hoje. Léo Ortiz no lugar de Eric Pulgar. Se eles estiverem num dia inspirado, o Flamengo é capaz de ganhar qualquer um em qualquer lugar. E se diz que o tabu foi feito para ser quebrado, né? E talvez seja esse o melhor momento para o Flamengo quebrar esse tabu contra o Peñarol. Isso aí, o Felipe Coutinho pode voltar a ser titular no Vasco domingo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. A última vez que ele começou jogando foi contra o Atlético Goianiense, isso no fim de julho. Por jogos atrasados do Brasileirão, Bragantino e Internacional empataram e o Criciúma venceu o Grêmio fora de casa. Quer ver como foi? Aí, na arena do Grêmio, Arthur Caíque pegou de primeira, bateu na trave, voltou pra ele. Criciúma 1-0. Depois o Grêmio empata. Uma camisa esquisita essa do Grêmio, né? Diferentona. E o gol de empate do Grêmio é de Villasanti. E Ronald, chutando de fora da área, vai fazer o gol da vitória do Criciúma, 2-1 em cima do Grêmio. Agora Bragança Paulista. Bragantino Internacional, bela jogada pela esquerda, Borré faz 1-0 Inter. Aí vem a reação do Bragantino, John. Cortou para um lado, bateu no outro, 1-1. Vitinho vai chutar cruzado. Tem um desvio no meio do caminho, quer ver? Ó? Olha lá, 2-1 Bragantino. E Ener Valencia tava sem fazer gol um tempo. Ó, a bola procurou por ele, ó. E ele fez. Bragantino 2, Internacional 2. Um torcedor do Mallorca foi condenado pela justiça espanhola a 1 ano de prisão por casos de racismo contra Vinícius Júnior e também um ex-jogador do Vila Real. Esse torcedor também está proibido de entrar em estádios na Espanha por 3 anos. Ainda hoje no Globo Esporte, classificação do Botafogo, hein? John pegou um pênalti e o São Paulo ainda errou mais 2. E já a eliminação do Fluminense. O Fluminense foi eliminado pelo Galo, que agora vai enfrentar o River Plate na semifinal da Libertadores. Até onde vai a fé no apoio ao time? Até onde vai o esforço para ver um jogo de Libertadores? O que houve com o seu pé? Torci jogando bola. Vale qualquer sacrifício? Vale. Tá doendo muito não? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Mas lá dentro da infernal arena do Atlético Mineiro, o que estava à espera dos tricolores não era tranquilidade, era pressão. Saberíamos que o jogo seria dessa maneira. Isso que é o pior. A tensão começou cedo, quando o John Arias levou o braço na direção do rosto e ele encontrou a bola dentro da área depois do chute do Arana. Pênalti. A vantagem que o Fluminense tinha pela vitória no primeiro jogo poderia ter evaporado na cobrança do Hulk. Só que o Fábio não deixou. Fábio pegou e não largou! O Atlético fez bem, empurrou a gente para trás e Arias teve que se tornar um marcador. E lá de trás o Fluminense não conseguiu sair, se limitou a resistir. A ameaça vinha com Scarpa, Hulk. Completou, Fábio vai lá, volta a bola, uma bomba, mas a bomba do Hulk saiu, vai pela linha de fundo. Desde que eu cheguei no Fluminense, nós nunca fomos dominados como fomos dominados hoje. Era muito pouco o que o Fluminense produzia e o Thiago Silva até fazia um esforço lá na frente para ajudar. Mas lá atrás é que a vida dele estava complicada, quando tentava proteger o Fábio. E tinha horas que só restava torcer. Deu certo quando o chutaço do Bataglia explodiu na trave. A gente não conseguiu sair, a gente não conseguiu jogar hoje. Essa é a verdade.
só quem jogava era o Atlético. E o Thiago, muitas vezes, era o que tinha entre o bombardeio e o Fábio. Isso fez o jogo ficar insustentável. Ninguém aguenta tanto tempo defendendo como a gente estava. Até que Bernard se machucou e Gabriel Milito precisou colocar Daverson no jogo. Foi com ele que o Galo, enfim, conseguiu quebrar a resistência do Fluminense. Daverson de cabeça aos 5, marca o primeiro gol em BH. Para tentar evitar os pênaltis, era preciso mais do que simplesmente resistir. E o Bernal tentou. A bomba vai pela linha de fundo. Enquanto o Mano orientava o Marcelo para tentar mudar o cenário do jogo, outro susto. Era o Paulinho, de frente para o Fábio, mandando uma chance incrível para as alturas. Paulinho completou e ela subiu na pequena área. E o Paulinho insistia para evitar a disputa de pênaltis contra um goleiro que já tinha pego um no jogo, mas não passou do Fábio. O Fluminense conseguiu resistir até os 42 do segundo tempo, quando sofreu um duro golpe de um jogador que em momentos decisivos da Libertadores já mostrou que é iluminado. O mesmo Daverson que nos tempos de Palmeiras maltratou o Flamengo numa final em 2021. Dessa vez, encontrou um espaço na defesa para tirar do Fluminense a chance de chegar à semifinal. Oportunista Daverson de novo, marca presença na Libertadores da América contra um clube carioca. Os tricolores reclamaram de falta do Paulinho no Martinelli no início da jogada, mas o gol foi validado. A jogada ele deu vantagem depois é falta, pô. O cara não pode se beneficiar com um lance que já era para ter parado, entendeu? É simples. Agora que a caminhada para voltar ao topo da América foi encerrada, o duro choque de realidade é olhar para o fundo da tabela do Brasileirão. Domingo tem o Lanterna, Atlético Goianiense, e a luta contra o rebaixamento para evitar uma decepção ainda maior. Tem que treinar, tem que trabalhar, tem que querer mais. É duro porque a gente tem um final de temporada difícil, mas a gente vai lutar para poder sair disso. A luta continua. A seguir, hein? Matheus Martins saiu do banco para levar o Botafogo à semi da Liberta. O encantamento com o futebol dominante. Placar dilatado. A visão de um passeio completo, uma superioridade incontestável, início, meio e fim com exibição de Galo. Sem sustos. Não. O torcedor do Botafogo vive uma forma particular de cumprir a jornada da Libertadores. Com drama. Épico. Se possível. Os dois times chegaram confiantes para o confronto decisivo. O Botafogo ciente da qualidade do elenco. O São Paulo incentivado pela torcida que lotou o estádio. No começo, o Botafogo envolveu o adversário. Funcionou. Savarino apertou o Luiz Gustavo, se enrolou e perdeu a bola. Tudo que o Botafogo veloz queria. O próprio Savarino surgiu na linha de fundo, recebeu do Igor Jesus e cruzou. Cruzamento, Rafael, voltou, Thiago Almada! Gol! O Rafael só conseguiu dar um tapinha fraco o suficiente pro Almada encostar de cabeça na bola e fazer 1-0. Do argentino que é campeão mundial! O Botafogo sai na frente! Com vantagem no placar, a equipe continuou sufocando São Paulo na defesa. Aqui foi a vez do Almada roubar a bola e o chute do Igor Jesus passou muito perto. Pra fora do gol! O São Paulo mexeu, colocou Luciano em campo. O time teve uma ligeira melhora, com jogadas pelo alto. Aí voltou, tentou bater bombadilha, a bola explodiu e alguém no meio do caminho é escanteio. Num desses momentos, a bola foi disputada na área do Botafogo. O lance foi revisado pelo VAR. Uma cabeçada do Lucas Moura, toque no braço do Barbosa. Parece ser o braço onde há o toque, o do braço está na frente. Bom, difícil, muito difícil. Penalidade máxima para o São Paulo. O Lucas foi para a cobrança. Bola resvalou no travessão. O
São Paulo veio pro tudo ou nada no segundo tempo. As jogadas começaram a aparecer. Nessa, o Luciano arriscou um chute forte, cruzado, e o Caleri perdeu uma chance incrível. O Botafogo fez alterações. Uma delas para substituir o Luiz Henrique, que sentiu uma indisposição e após o jogo foi levado ao hospital. Ele passará por exames para avaliar o caso. O time continuou recuado, deu campo para o adversário, que aproveitou. Aqui o John fez uma defesaça com um braço. Depois da bela jogada e chute forte do Lucas. A pressão São Paulina acabou dando resultado. Aos 41 minutos, o André Silva cruzou na cabeça do Caleri, que apareceu oportunamente entre os defensores para empatar a partida. 1-1. Libertadores, sua danada! O Morumbi explodiu. O Marçal, quando se preparava para bater um lateral, foi abraçado pelo técnico do São Paulo, Luiz Zubeldia. O jogador não gostou, empurrou o treinador e a confusão estava formada. Rafinha e Gatito Fernandes foram expulsos. O tumulto acabou parando muito o jogo e freando o ritmo do São Paulo. Fim dos 90 minutos. Vamos agora para aquela fábrica de heróis e vilões do futebol, chamada disputa por pênaltis. Caleri, uma vez vilão, depois herói, foi o primeiro. No travessão, a bola de Caleri. Na sequência vieram Tietê, Luiz Gustavo, Danilo Barbosa, Lucas Moura, bateu, Marçal, bateu, Igor Vinícius e Vitinho. Expectativa, Vitinho bateu. A pressão ia aumentando. Luciano fez para o São Paulo. Aí um momento de grande tensão. O Almada precisava marcar para evitar a eliminação do Botafogo. Olha a coragem do argentino, onde ele bateu o pênalti. Nesse estado de nervos, poucos podem ter percebido o que o John fazia nos momentos em que pegava a garrafinha de água. Antes de cada cobrança de pênalti, ele parecia ler algo na toalha embrulhada. Seria uma colinha? Toalha na tirada, foi tudo só para concentrar cada vez mais no mental para ficar forte, para poder pegar o pênalti. Como o goleiro não confirmou, não saberemos se foi uma estratégia que funcionou na cobrança do Rodrigo Nestor. John! É o nome do paredão! Então coube ao Matheus Martins dar ao Botafogo a perspectiva de um futuro cheio de esperança. Matheus Martins! Gol! O glorioso! Passou! Jogadores comemorando muito dentro de campo. Afinal, o Botafogo está de volta às semifinais da Libertadores depois de 51 anos. O adversário sairá do confronto entre Peñarol e Flamengo hoje no Uruguai. E eu disse aos meus jogadores que não havia história sem coragem. E nós hoje acrescentamos mais uma página naquilo que é a história do Botafogo. História que vem emocionando a torcida, os jogadores. É continuar fazendo história, cara. Eu falo sempre no vestiário antes dos jogos, é o nosso sonho. E a gente tem que lutar, tem que correr, dar o nosso melhor pra gente conquistar. Que maneiro, hein? Agora o Botafogo espera quem passar de Flamengo e Peñarol, que jogam hoje. Mais uma vez, primeiro jogo no Nilton, segundo na casa do adversário. Foi assim, né? Que o Botafogo chegou até aqui. Muito boa tarde, parabéns, botafoguenses. Até amanhã. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.